Atraídos pelo terror. Sejam bem-vindos, vamos iniciar nossos relatos. Meu nome é Isabela e hoje quero compartilhar com vocês uma experiência que marcou profundamente minha vida. Talvez seja difícil acreditar no que vou relatar, pois no início eu mesma me recusava a aceitar que tudo era verdade. Os acontecimentos que vivenciei pareciam retirados de um pesadelo distorcido, mas prometo a vocês que tudo o que vou contar é real. Tudo começou quando eu tinha apenas 7 anos. Bem, pelo menos começou para mim nesse momento, porque, como vocês entenderão mais adiante, o que estou prestes a revelar é algo muito mais antigo do que eu. Peço desculpas se o relato parecer confuso, mas para que vocês compreendam tudo pelo que passei, preciso voltar ao início. Minha família era pequena. Éramos apenas minha mãe, minha avó e eu. Meu pai faleceu em um trágico acidente de moto quando eu tinha apenas 2 anos, deixando um vazio imenso em nossas vidas. A partir de então, sempre fomos apenas nós 3. E minha mãe fez de tudo para me proteger e me dar uma vida segura, apesar de nossa situação. Minha mãe e eu sempre tivemos uma ligação muito forte, embora durante grande parte da minha infância não passássemos tanto tempo juntas quanto eu gostaria. Ela trabalhava duro, o dia inteiro, para garantir que não faltasse nada para mim. Como ela não queria me deixar sozinha, pediu que minha avó me recebesse em sua casa por um período. Minha avó, que vivia sozinha após a morte do meu avô e que havia perdido seu único filho, meu pai, com o acidente, aceitou com relutância no início, mas depois de muita insistência por parte da minha mãe, ela cedeu. A casa da minha avó era enorme e antiga, construída em madeira, algo raro nos dias de hoje. Era uma construção que havia passado de geração em geração na nossa família, carregada de histórias e segredos. Uma das coisas que mais me impressionava era que a casa sempre estava completamente iluminada. Durante o dia, as janelas ficavam abertas, deixando a luz do sol invadir todos os cômodos. Quando a noite chegava, minha avó acendia todas as luzes e as deixava acesas até o amanhecer, como se quisesse afastar as sombras que se acumulavam no escuro. A casa tinha um cheiro peculiar. Havia incensos queimando em todos os cantos e o aroma era tão forte que no início me deixava tonta. Com o tempo me acostumei, mas sempre me perguntei por que minha avó sentia a necessidade de manter aquele cheiro tão presente em casa. Outra coisa curiosa, que só fui perceber depois que cresci, era a ausência completa de espelhos na casa da minha avó. Não havia um único reflexo em qualquer lugar, o que sempre me deixou intrigada. Minha avó era extremamente religiosa. Católica fervorosa, ela passava boa parte do dia rezando e sempre mantinha velas acesas em seu quarto. Todas as noites, pontualmente às 8, ela dizia que já era hora de dormir. Trancávamos a porta do quarto e nunca saíamos até o amanhecer. Se eu precisasse ir ao banheiro durante a noite, havia um balde ao lado da cama para que eu não tivesse que sair do quarto. Era estranho, mas eu nunca questionei. Achei que era apenas um costume antigo. No entanto, havia algo em sua rotina que me incomodava. Todas as noites, depois que eu me deitava, minha avó se sentava em sua cadeira de balanço, pegava seu rosário de contas vermelhas e começava a rezar baixinho, num tom quase sussurrante. Às vezes, eu acordava no meio da noite com sons estranhos vindos das paredes ou do teto, e quando perguntava à minha avó, ela apenas me dizia que era a madeira da casa, velha e desgastada, fazendo ruídos. Certa noite, porém, algo diferente aconteceu. Acordei para usar o balde e, ao me aproximar da porta do quarto, ouvi um barulho estranho no corredor. Coloquei meu ouvido na porta, pensando que talvez fosse minha mãe, que tinha vindo me visitar depois do trabalho. Mas ao prestar atenção, percebi que o som era uma respiração lenta e pesada, como se alguém estivesse com dificuldade para respirar.
O som era abafado e perturbador, como se alguém estivesse se afogando. Acordei minha avó, assustada, dizendo que minha mãe havia chegado e estava no corredor, mas que ela estava estranha, como se estivesse muito cansada. Minha avó pulou da cadeira e, com uma expressão que eu nunca havia visto antes, acendeu rapidamente a vela que tinha se apagado. Ela pegou seu rosário debaixo do travesseiro e começou a rezar com uma voz trêmula, pedindo proteção divina. Naquele momento, senti um medo profundo. Eu não compreendia completamente o que estava acontecendo, mas algo dentro de mim dizia que aquilo era muito, muito ruim. Na manhã seguinte, minha mãe chegou, e minha avó, sem dizer uma palavra, começou a empacotar nossas coisas. Desde então, voltamos a morar as três juntas na casa da minha mãe, e eu nunca mais pisei na casa da minha avó, ou pelo menos não até muitos anos depois. Desde que voltamos para casa, comecei a sentir uma inquietação constante. Sentia um frio que parecia vir de dentro de mim. E à noite, o medo de levantar para ir ao banheiro era tão grande que cheguei a molhar a cama várias vezes, algo que nunca tinha acontecido antes. Minha avó, sempre insistente, pediu várias vezes que minha mãe jogasse fora o espelho do banheiro, o único espelho que havia na casa. Ela dizia que não era seguro mantê-lo ali, mas minha mãe se recusava, pois era o espelho onde ela se arrumava todas as manhãs. Depois de muita insistência sem sucesso, minha avó desistiu, mas toda vez que minha mãe saía para trabalhar, ela entrava no banheiro trêmula e cobria o espelho com um lençol. O medo na casa era palpável. À noite, minha avó mantinha seu ritual de sempre. Acendia uma vela, pegava seu rosário e rezava até adormecer. Não houve um só dia em que ela não rezasse. Infelizmente, minha avó faleceu de um infarto fulminante quando eu tinha 12 anos. Sua morte me atingiu profundamente. Senti uma solidão esmagadora e caí em uma depressão profunda. Nos últimos meses, antes de sua morte, ela já parecia exausta, com os olhos fundos e a pele pálida. No velório, ao ver seu corpo no caixão, senti uma estranha sensação de paz. Ela parecia em paz. Suas bochechas estavam cheias novamente, e o sorriso que ela trazia no rosto era sereno. Após sua morte, minha mãe mudou de emprego para poder passar mais tempo comigo. Apesar de nossa situação financeira ficar mais apertada, pelo menos tínhamos uma a outra. A casa parecia mais leve, o ambiente mudou, e eu não sentia mais tanto medo do escuro. Com o tempo, as lembranças daquela época começaram a se apagar, mas nunca desapareceram completamente. Quando completei 23 anos, minha mãe adoeceu gravemente. Os médicos inicialmente disseram que era gastrite, mas rapidamente descobriram que era algo muito pior. Ela foi diagnosticada com um câncer de estômago em estágio avançado, que já havia se espalhado para os pulmões. Não havia muito o que fazer, além de uma cirurgia para tentar prolongar sua vida por mais um mês. Eu estava devastada. Minha mãe era tudo o que eu tinha, e a perspectiva de perdê-la me deixou sem chão. A mãe de minha melhor amiga, Vanessa, ofereceu-se para pagar pela cirurgia, já que nossa situação financeira não permitia. Infelizmente, minha mãe não resistiu à operação e faleceu logo após. A morte dela foi um golpe esmagador, e a solidão que senti era insuportável. Eu me perguntava o que seria de mim sem ela, e por várias vezes pensei em acabar com tudo. Mas felizmente, Vanessa e sua mãe estiveram ao meu lado durante todo o processo. Elas cuidaram de mim como se eu fosse parte da família. A mãe de Vanessa me trazia comida, pois sabia que eu mal me alimentava. Aos poucos, comecei a tentar seguir em frente, mas a casa que eu dividia com minha mãe estava cheia de lembranças dolorosas. Decidida a encontrar um pouco de tranquilidade e me afastar das lembranças dolorosas que me assombravam, juntei minhas coisas e voltei para a casa da minha avó. Ela estava fechada desde sua morte, quase uma década antes. Ao chegar, o ar ali parecia congelado no tempo, como se a casa tivesse parado de respirar desde o dia em que a deixamos.
A madeira antiga rangia sob meus pés, e o cheiro forte de incenso, que havia desaparecido com o tempo, parecia sussurrar levemente no ar. Entrei com um misto de nostalgia e melancolia. A casa estava empoeirada, mas intacta. Os móveis ainda estavam dispostos da mesma forma, como se minha avó pudesse entrar pela porta a qualquer momento e se sentar em sua cadeira de balanço com o rosário em mãos. Tudo parecia tão familiar, mas ao mesmo tempo senti um peso diferente. Algo que eu não sentia desde a infância. Decidi passar a noite ali. Apesar de certa inquietação, eu não tinha medo. A primeira noite foi relativamente tranquila, embora eu tenha acordado algumas vezes com os ruídos habituais da casa velha, rangidos nas paredes, no teto e o som abafado do vento que passava pelas frestas. Contudo, à medida que os dias se passavam, comecei a notar que esses sons pareciam mais fortes, quase como se a casa estivesse viva, murmurando algo que eu não conseguia compreender. Na terceira noite, algo perturbador aconteceu. Acordei no meio da madrugada com a sensação de que não estava sozinha. Olhei ao redor, mas o quarto estava vazio. No entanto, havia um som familiar de respiração pesada, abafada, como se alguém estivesse lutando para respirar. O medo cresceu dentro de mim, mas eu não consegui me mover, apenas permaneci imóvel, escutando. Era o mesmo som que eu ouvi anos atrás, quando estava na casa com minha avó. Um som vindo de fora do quarto. Com uma coragem que eu não sabia que possuía, levantei-me lentamente e fui até a porta. Quando a abri, senti o ar gelado do corredor envolver meu corpo. O corredor estava escuro, mas um brilho pálido vinha da sala de estar. O som da respiração continuava, agora mais claro, e parecia vir de lá. Com o coração disparado, caminhei até a sala, esperando encontrar a origem daquele som aterrorizante. Quando entrei na sala, vi algo que congelou o sangue em minhas veias. A cadeira de balanço da minha avó estava balançando sozinha, rangendo suavemente, como se alguém invisível estivesse sentado ali. No centro da sala, um espelho que nunca havia estado ali antes refletia a cena. Ao me aproximar, notei algo ainda mais aterrador. O reflexo não era o meu. Era o reflexo de uma mulher idosa, com longos cabelos brancos e olhos vazios, que me encarava com uma expressão de dor profunda. Eu recuei, mas meus pés pareciam colados ao chão. O reflexo começou a mover os lábios, e um sussurro fraco encheu a sala. Você não deveria ter voltado. Era a voz da minha avó. Meu corpo inteiro tremia, mas algo dentro de mim me dizia que eu precisava ouvir. Com dificuldade consegui perguntar, por quê? O que está acontecendo aqui? A figura no espelho respondeu com um sussurro assombroso. Nós protegemos você, mas agora que voltou, ele também voltou. Antes que eu pudesse perguntar quem era ele, um som ensurdecedor, como de portas sendo arrombadas, ecoou pela casa. O espelho começou a vibrar e rachaduras surgiram em sua superfície. A sala parecia se contorcer à minha volta. Num impulso, corri para o quarto e tranquei a porta, como minha avó fazia todas as noites. Agarrei o velho rosário que ela mantinha em uma gaveta e comecei a rezar, apesar de não saber se isso faria alguma diferença. A respiração pesada voltou, agora muito mais próxima. Parecia vir do outro lado da porta. Ouvi o ranger de pés arrastados no chão e algo bater suavemente contra a porta, como se tentasse entrar. Meu coração disparou e lágrimas começaram a correr pelo meu rosto. Foi então que percebi. O ele de quem minha avó falava era a mesma presença que a aterrorizava quando eu era criança. Algo antigo, algo que habitava aquela casa há muito tempo, muito antes de eu nascer. De repente, tudo fez sentido. A ausência de espelhos na casa, o incenso constante, as orações incessantes de minha avó, tudo aquilo era para manter essa entidade longe. Quando minha avó estava viva, ela a mantinha sob controle.
Mas com sua morte, a proteção foi quebrada, e agora que eu tinha retornado, a criatura também voltara. A porta começou a vibrar violentamente, como se algo estivesse tentando derrubá-la. O som da respiração era tão próximo que eu quase podia sentir o hálito frio invadir o quarto. Eu estava prestes a desistir, quando algo surpreendente aconteceu. A vela que estava ao lado da cama acendeu sozinha, com uma chama intensa e azulada. O rosário em minhas mãos brilhou, e o som da respiração parou instantaneamente. A casa ficou em um silêncio absoluto. De repente senti uma paz imensa. Olhei ao redor e tudo estava como antes. A presença havia desaparecido. Eu não sabia como, mas o espírito da minha avó, ou talvez sua fé inabalável, ainda estava ali para me proteger. Naquela noite, dormi profundamente pela primeira vez desde que havia chegado. No dia seguinte, sem pensar duas vezes, arrumei minhas coisas e deixei aquela casa para sempre. Eu sabia que, por mais que sentisse falta da minha avó e das lembranças ali, aquele lugar estava impregnado com algo sombrio, algo que nunca deveria ser perturbado novamente. Nunca mais voltei à casa da minha avó. Vendi o terreno e tudo o que havia ali. Hoje, vivo em um apartamento pequeno na cidade, cercada por espelhos e luzes, mas sem nenhum incenso ou medo. No entanto, de vez em quando à noite, ainda posso jurar que ouço o som de uma respiração pesada, distante, como se estivesse esperando pelo momento certo para voltar. Uma vez, fui contratado como cuidador por uma senhora de 78 anos, chamada Helena. A filha dela, Cláudia, uma mulher na casa dos 50 anos, entrou em contato comigo buscando ajuda para cuidar de sua mãe durante a noite. Cláudia parecia exausta, como se essa responsabilidade estivesse pesando sobre ela há muito tempo. Ela explicou que precisava de alguém com experiência para ficar com Helena enquanto trabalhava. Quando aceitei o trabalho, eu não sabia que seria apenas por uma noite, a mais aterrorizante de todas. Cláudia mencionou que não tinha outros parentes por perto para ajudar e parecia relutante em colocar a mãe em uma instituição. Talvez por medo, talvez por culpa, ou talvez por algo que eu descobriria mais tarde. Eu já havia trabalhado com idosos antes, alguns deles com demência, então não me preocupei tanto. Mas o que aconteceu naquela noite me fez questionar até as experiências mais assustadoras que já tive. Era um dia comum quando cheguei à casa delas, uma velha mansão que já havia visto tempos melhores. A fachada estava desgastada, com eras crescendo descontroladamente nas paredes, e as janelas pareciam sempre cobertas por uma camada de poeira. O vento soprava com um assobio constante e o céu cinza parecia pesar sobre a casa, como se algo sombrio se escondesse nas sombras. Um ambiente nada acolhedor. Cláudia me apresentou sua mãe, Helena, uma mulher de aparência frágil e olhar distante. Seus olhos eram vítreos, como se ela estivesse presa em algum lugar entre a realidade e algo além. Ela me olhou por um momento, sem expressão, e voltou sua atenção para o vazio. Algo no jeito como ela me olhou naquela primeira vez fez com que um calafrio percorresse minha espinha. Antes de sair para o trabalho, Cláudia me deu algumas instruções. Ela me avisou que Helena, às vezes, andava pela casa à noite, aparentemente confusa. Ela vê coisas que não estão aqui, disse Cláudia em um sussurro quase temeroso. Se isso acontecer, apenas a guie de volta para o quarto. E uma coisa importante, nunca, em hipótese alguma, deixe-a sair de casa à noite. Eu assenti, sem fazer perguntas, embora as palavras dela tivessem ficado ecoando em minha mente. Por que ela não deveria sair? Depois de Cláudia sair, a casa parecia ainda mais silenciosa. Um silêncio opressor que parecia aumentar o som de cada estalo da madeira antiga. Sentei-me na sala de estar e liguei a TV para tentar afastar a sensação incômoda. As horas passaram lentamente.
O vento lá fora soprava cada vez mais forte, uivando pelas frestas das janelas. Às 28 horas, ouvi passos no andar de cima. Helena! Chamei, mas não obtive resposta. Caminhei até o pé da escada e, no alto, vi a porta do quarto dela aberta. Os passos haviam parado. Subi as escadas, meu coração batendo um pouco mais rápido, e vi a porta do banheiro fechada. Aproximei-me e ouvi um som estranho, como sussurros abafados. Senti um arrepio subir pela nuca. Helena! Chamei novamente, batendo levemente na porta. O silêncio reinou por um momento, antes que a porta se abrisse lentamente, rangendo. Helena estava parada no escuro, com a cabeça baixa e os olhos fixos no chão. Você está bem? Perguntei, me aproximando devagar. Ela ergueu os olhos, mas não respondeu. Seu rosto parecia inexpressivo, mas havia algo perturbador na sua postura, algo fora do comum. Eu a guiei de volta ao quarto, tentando me convencer de que era apenas o cansaço que fazia minha mente imaginar coisas. Mas então, ao sair do quarto, ouvi algo que me fez parar. Risos baixos, quase infantis, vindos da escuridão do corredor. O coração disparou e eu senti que havia algo mais ali. Algo que não deveria estar. Voltei para o andar de baixo, sentindo que cada passo que eu dava era observado por algo invisível. Sentei-me no sofá, tentando afastar o desconforto, mas a sensação de que não estava sozinho na casa era sufocante. Depois de 1 hora, ouvi um som de vidro quebrando na cozinha. Corri até lá e, para meu horror, Helena estava parada no meio da sala, com cacos de vidro espalhados ao redor. Sua expressão agora era uma mistura de medo e raiva. Quem é você? O que você está fazendo na minha casa? Ela gritou, com uma voz que parecia sair de outro lugar, muito mais grave do que antes. Eu tentei acalmá-la, explicando quem eu era, mas ela não parecia me ouvir. Seus olhos estavam vidrados, como se estivesse em um transe. Então, de repente, ela parou de gritar e começou a murmurar algo inaudível. Seus lábios se moviam rapidamente, formando palavras que eu não conseguia entender. E, sem aviso, ela caminhou em direção à porta dos fundos. Eu a segui, lembrando-me das instruções de Cláudia. Não a deixe sair. Helena, não. Você não pode sair, disse eu, apressando-me para bloqueá-la, mas ela continuava avançando. Seus murmúrios se transformaram em risos suaves, e então, assim que tentei segurar seu braço, senti algo gelado. A pele dela estava fria como gelo. Era como se todo o calor tivesse deixado seu corpo. Helena olhou para mim, os olhos agora completamente negros, como poços sem fundo, e sussurrou com uma voz que me fez congelar de medo. Eles estão aqui. Estão todos aqui. Ela apontou para a escuridão além da porta. Quando olhei na direção em que ela apontava, vi formas nebulosas, sombras espreitando nas janelas. Eram figuras indistintas, se movendo com uma lentidão sobrenatural, observando-nos de fora. Minha mente tentava processar o que estava vendo, mas era impossível acreditar. De repente, Helena correu para a cozinha e pegou uma faca do balcão. A mesma faca que usava para cortar legumes mais cedo. Ela me encarou com um olhar insano e, sem aviso, avançou na minha direção. Eu me afastei, tentando não demonstrar pânico, mas o medo tomou conta de mim. Helena, por favor, coloque a faca no chão, eu disse com a voz trêmula. Mas ela não me ouvia mais. Seu sorriso se alargou de uma forma grotesca, quase impossível, enquanto repetia: Eles querem que você vá embora. Todos eles querem. Ela começou a caminhar em minha direção, erguendo a faca. Eu recuei, tropeçando em uma cadeira e caindo no chão. Quando ela chegou perto, sua mão levantada pronta para golpear, um grito saiu da minha garganta. Nesse momento, a porta da frente se abriu com força e Cláudia entrou correndo. Helena parou, como se despertasse de um transe, e lentamente abaixou a faca, olhando para a filha com uma expressão confusa. Cláudia correu até mim sem fôlego e me ajudou a levantar. Eu te disse para não a deixar sair do quarto.
gritou, olhando para a mãe com um misto de medo e raiva. Quando olhei para Helena, ela já estava chorando, completamente confusa. Foi a noite mais horripilante da minha vida. Nunca mais voltei àquela casa. E até hoje não sei o que era mais assustador: a demência de Helena ou as sombras que pareciam cercar aquela casa, esperando para levar algo ou alguém embora. Trabalhei como cuidadora em uma casa de repouso por vários anos. Meu trabalho exigia não só paciência, mas um amor genuíno por cada paciente, mesmo os mais difíceis. Por conta disso, minha supervisora sempre me designava para os casos mais complicados, inclusive para a enfermaria de demência, onde estavam pacientes que haviam perdido completamente a lucidez. Cada dia era uma batalha, mas eu me orgulhava de meu trabalho. Um dia, recebemos a notícia de que um novo paciente seria transferido para a ala segura, onde ficavam aqueles que representavam um perigo a si mesmos ou aos outros. Seu nome era Antônio. Desde o primeiro momento, Antônio mostrou uma resistência incomum. Ele era grande, com uma expressão que parecia carregar anos de rancor. Naquela mesma manhã, Antônio tentou fugir 2 vezes e o segurança da casa precisou conter seus gritos e movimentos violentos. Algumas enfermeiras que estavam de plantão sugeriram que eu tentasse acalmá-lo. Então, me aproximei, mantendo um sorriso calmo e tentando mostrar empatia. Ao me ver, Antônio parou de gritar e me encarou intensamente, com um olhar que me fez sentir exposta, como se ele estivesse vendo além do que eu queria mostrar. Com um sorriso doentio, ele sussurrou que estava com fome. Prometi que traria sua refeição e fui buscar. Quando voltei, ele estava sentado na cama, completamente quieto, apenas me observando enquanto eu colocava o prato em sua frente. "Ninguém aqui sabe fazer nada direito, mas você", ele começou a dizer, sem tirar os olhos de mim. Durante aquele primeiro dia, ele manteve a calma enquanto eu estava por perto, mas assim que meu turno acabou, Antônio voltou a causar problemas. Gritava, ameaçava enfermeiras e atacava outros pacientes. Fui chamada de volta à ala segura para tentar acalmá-lo. Quando entrei no quarto, ele parou imediatamente e abriu um sorriso macabro. Naquele instante, soube que ele estava jogando um jogo. Sempre que estava comigo, seu comportamento mudava para o de alguém dócil. Mas no segundo em que eu saía, ele se tornava uma ameaça para todos ao redor. Nos dias seguintes, Antônio começou a se recusar a tomar seus remédios e a interagir com qualquer pessoa que não fosse eu. Ele afirmava que ninguém sabia tratá-lo como eu. Meu turno passou a ser cada vez mais atribuído à ala segura, pois ele se tornava agressivo sempre que eu não estava por perto. Em uma noite específica, enquanto eu arrumava sua cama, ele segurou meu pulso com uma força brutal e disse, em um tom sinistro, "Você é a única que me entende. Não deixarei que ninguém tire isso de mim." Fiquei imóvel, sentindo o aperto doentio de seus dedos e o peso das suas palavras, mas tentei manter a compostura. "Antônio, você precisa descansar", disse com a voz calma, embora meu coração estivesse disparado. Depois disso, ele começou a recusar comida e água, exigindo apenas que eu o alimentasse. Ele gritava por mim e lançava olhares mortíferos aos funcionários que tentavam ajudá-lo. Numa noite, ao final do meu turno, fui até a ala segura para vê-lo uma última vez antes de sair, tentando evitar qualquer novo surto. Ao me ver, ele abriu um sorriso perturbador e, antes que eu pudesse reagir, me envolveu em um abraço apertado e beijou minha bochecha de maneira grotesca. "Agora você é minha", murmurou, enquanto eu tentava me desvencilhar, sentindo náuseas. Relatei o incidente aos meus superiores, que prontamente me recomendaram a evitar Antônio e a restringir o contato com ele. Mas, mesmo sem o ver, ele continuava a gritar meu nome pelos corredores da ala segura, causando pânico nas outras enfermeiras e funcionários. Seus gritos eram cada vez mais desesperados e furiosos, e ele chegou a ameaçar outros pacientes, dizendo que iria matá-los caso eu não o visitasse.
As coisas pioraram quando ele começou a bater nas portas e a recitar meu nome obsessivamente, como um cântico macabro que ecoava pelos corredores vazios à noite. Certa noite, voltando para casa após um longo turno, senti como se estivesse sendo seguida. Ao acelerar o passo, notei uma sombra que se movia atrás de mim. Quando olhei para trás, vi Antônio me observando das sombras, com os olhos injetados e um sorriso distorcido no rosto. Comecei a correr em pânico, mas ele não tentou me seguir. Apenas ficou parado, observando, como se quisesse me mostrar que sabia onde eu morava. Na manhã seguinte, relatei o incidente aos meus superiores, que imediatamente contataram a polícia e tomaram medidas para removê-lo da instalação. Dias depois, ele foi finalmente transferido e a casa de repouso voltou a uma certa normalidade. Acreditava que o pesadelo havia terminado, mas então os telefonemas começaram. Primeiro eram chamadas noturnas, e eu ouvia apenas uma respiração pesada do outro lado. Em uma delas, ouvi sua voz fria e vazia. Você não pode escapar de mim. As ligações continuaram, me aterrorizando cada vez mais, e acabei mudando para um turno diferente para reduzir as chances de um novo encontro. Certa noite, ao terminar meu turno, fui para o estacionamento e percebi que estava sozinha. Subitamente, senti alguém atrás de mim e fui puxada violentamente para o chão. Era Antônio. Ele me segurou com uma força sobre-humana e, sem dizer nada, aproximou o rosto do meu e começou a lamber meu rosto com uma expressão de êxtase doentio. Eu me debati, mas ele segurou minha cabeça com uma mão enquanto, com a outra, puxou minha orelha com força e mordeu. A dor foi excruciante. Ele arrancou um pedaço da minha orelha e, enquanto eu gritava, ele me olhou com um sorriso grotesco, o sangue escorrendo de sua boca, e sussurrou: "Agora você é parte de mim." Ele se levantou e desapareceu nas sombras, enquanto eu rastejava, ensanguentada e em choque, de volta à entrada da casa. Fui levada ao hospital, onde passei por cirurgias e tratamentos para tentar reconstruir o dano. Quando a polícia finalmente prendeu Antônio, ele se recusou a cooperar. Em vez disso, ele apenas riu e disse que guardaria aquele presente como um tesouro. Um polícia encontrou um pequeno santuário em seu quarto, com objetos bizarros, incluindo pedaços de unhas e fios de cabelo de outras vítimas que ele provavelmente havia atacado antes. Meses se passaram até que eu conseguisse voltar ao trabalho. Mas as cicatrizes, tanto físicas quanto psicológicas, nunca desapareceram. Na semana em que voltei, recebi uma última ligação do presídio onde ele estava encarcerado. Antônio havia sido morto por outros detentos. A notícia deveria ter trazido alívio, mas em vez disso, um medo indescritível tomou conta de mim. Desde aquela noite no estacionamento, sinto que ele ainda está por perto, nas sombras, observando e esperando o momento certo para me encontrar. Quando eu tinha 13 anos, meus pais começaram a me deixar sozinho em casa à noite. Eu adorava aquela liberdade. Finalmente poderia ficar na sala, ouvindo música alta ou jogando videogame sem ninguém reclamando. Era emocionante ter a casa só para mim, especialmente em noites de tempestade como aquela. O barulho da chuva e dos trovões tornava a casa mais aconchegante e misteriosa. Naquela noite, depois de assistir um pouco à tempestade pela varanda, decidi trazer o videogame do meu quarto para a TV da sala de estar. A sala ficava no nível do quintal, com uma porta de vidro que rangia levemente com o vento. Essa porta dava direto para o quintal, onde sombras dançavam sob a luz dos relâmpagos. Mesmo assim, eu estava despreocupado e empolgado. Coloquei o volume do jogo no máximo e comecei uma partida online com meu amigo Arthur. Estava no meio de uma batalha intensa quando o som da campainha ecoou pela casa. Olhei para o relógio. Passava das 21 horas. Não esperava ninguém e meus pais tinham as chaves. Confuso, pausei o jogo e comentei com Arthur, que sugeriu que eu fosse ver quem era. Quando cheguei à porta,
ouvi uma voz masculina abafada pelo som da chuva, dizendo que precisava usar o telefone porque estava com o carro quebrado. Aquele pedido me deu um arrepio estranho. Não respondi. Em vez disso, recuei lentamente, sentindo que algo estava errado. Voltei para a sala, tentando ignorar o medo crescente. Comentei com Arthur, que riu e disse para eu não me preocupar, mas alguma coisa na voz do estranho parecia errada, distorcida. Comecei a me convencer de que tudo era apenas paranoia, mas mesmo assim, tranquei a porta dos fundos e voltei ao jogo. Mal me ajeitei no sofá quando, de repente, ouvi o som da campainha de novo, mas dessa vez ela tocava sem parar, insistente. Meu coração disparou. Eu mal tinha começado a me acalmar quando, do nada, um estalo seco veio da porta dos fundos, como se alguém estivesse tentando forçá-la. Com o coração na boca, olhei em direção à cozinha e vi, com o rabo do olho, uma sombra se mexendo lá fora, perto da porta de vidro. Antes que eu pudesse reagir, a porta dos fundos abriu lentamente, fazendo um rangido arrastado. Um homem alto, com roupas encharcadas, apareceu na entrada. Seu rosto estava parcialmente escondido pela escuridão, mas pude ver um sorriso assustador se formando enquanto ele olhava diretamente para mim. Ele deu um passo para dentro e começou a andar na minha direção. Sem pensar, soltei o controle e corri para o escritório. No desespero, me tranquei lá dentro, mas segundos depois, ouvi a maçaneta sendo sacudida com força. O homem do lado de fora começou a bater, com uma voz agora mais gutural e agressiva, dizendo: "Garoto, só preciso do seu telefone. Abre a porta, vai." As batidas ficaram cada vez mais fortes, transformando-se em socos violentos. "Abra essa porta agora, seu merdinha." Eu estava em pânico. O escritório tinha uma saída para a garagem, mas eu sabia que abrir a porta da garagem fazia um barulho horrível, alto demais. Mas eu não tinha escolha. Com mãos trêmulas, apertei o botão e o som ensurdecedor da porta subindo ecoou pela casa. Enquanto a porta se abria, me abaixei e passei por baixo dela, saindo na chuva gelada. Corri pela tempestade, mas ao olhar para trás, vi uma silhueta me seguindo no escuro. Fui direto para a casa do meu vizinho Daniel, um senhor mais velho que morava sozinho e sempre deixava a luz da varanda acesa. Cheguei aos tropeços, bati na porta com força, olhando desesperado para a rua, mas não vi mais ninguém. Daniel me abriu a porta confuso, enquanto eu tentava explicar o que tinha acontecido, ofegante. Quando mencionei o homem que entrou na minha casa, Daniel me olhou sério e disse que, semanas antes, ele havia notado um estranho rondando a vizinhança à noite, parado, apenas observando as casas. Com o rosto pálido, Daniel ligou para a polícia. Depois de uma espera angustiante, as viaturas chegaram. Os policiais se dividiram, alguns indo até a casa dos meus pais, outros fazendo perguntas. Fui levado de volta à casa com eles. Ao entrar, uma sensação de pavor tomou conta de mim. Havia pegadas de lama pelo chão e as luzes estavam piscando, como se alguém tivesse mexido na eletricidade. Depois de vasculharem a casa, os policiais saíram com um homem algemado, murmurando coisas incoerentes e sorrindo para o vazio. Ele parecia transtornado. Quando me viram, os policiais fizeram questão de posicioná-lo de costas para mim, mas ao passar, ele sussurrou algo que me gelou o sangue. "Eu vou voltar. Não posso deixar meu filho aqui sozinho." Com o coração disparado, contei aos meus pais o que tinha acontecido quando eles chegaram. Fomos informados pela polícia de que o homem, chamado Marcos, tinha uma longa ficha criminal e histórico de invasão domiciliar. Ele acreditava que aquela casa era dele e que eu era seu filho, parte de uma fantasia perturbadora que não deixava seu olhar se afastar da minha janela. Marcos foi preso e levado, mas o medo de que ele pudesse voltar ficou comigo. Saber que ele ainda estava lá fora, talvez um dia à solta, e que conhecia todos os detalhes da minha casa, até as trancas, as portas, os caminhos,
me fez sentir um frio que nunca mais conseguiria esquecer.